Permita-se ser moldada pelo oleiro, por aquele que sabe da sua história, que sabe dos seus passos, que sabe do seu coração, o único que conhece o seu coração. Este é mais um vídeo que eu quero trazer aqui com vocês em referência àquilo que eu também venho passando na parte de Deus, a vida que está acontecendo, a transformação que está acontecendo no meu interior, aquilo que eu venho aprendendo também. Então, se você gostar do vídeo, pode deixar teu like, pode seguir aqui no canal e compartilhar para alguém que você possa talvez vir à mente e que possa ser transformada também, levando assim cada vez mais pessoas a conhecerem o verdadeiro evangelho de Jesus. Bem, no início, quando eu comecei a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia, eu pegava versículos isolados e eu achava o máximo, porque eles traziam coisas que, de certa forma, me interessavam. Por exemplo, o meu versículo favorito desde o início foi a renovação da mente, que é Romanos 12:2. E lá eu trabalhava de uma forma, tá, então eu preciso trocar os meus pensamentos por os pensamentos que eu quero viver, e a minha mente então vai sair todo aquele contrário que existia dentro de mim e agora vai trazer o novo que eu quero viver. Era só isso que eu entendia. Porém, depois eu fui mais a fundo e continuei lendo o capítulo. E a renovação da nossa mente fala sobre nós deixarmos o nosso ego, de nós aprendermos a servir, de nós termos compaixão, de nós voltarmos o nosso coração para aquilo que Deus espera que a gente faça. Mas, de certa forma, hoje eu vejo o quanto Deus é cuidadoso e Ele vai nos tratando no caminho. Não estava errado, pelo menos eu estava entrando na palavra, tentando entender a palavra, e conforme você vai caminhando, Deus vai revelando para você sobre o que realmente se trata aquilo que está escrito aqui dentro. Por muitas vezes já passou coisas na minha cabeça que eu li aqui e eu achava que era assim, porque eu pensava ainda com a minha mente carnal. E depois que eu comecei a ter cada vez mais entendimento, eu venho pedindo discernimento ao próprio Espírito para que Ele ministre o meu coração e não que seja de algum entendimento da minha cabeça. Talvez em algum momento ainda possa acontecer isso, mas eu sei que o Espírito Santo vem testificando e vem nos corrigindo. Então, veio como a questão do vaso de vidro, né? Hoje, quando eu estava fazendo meu devocional, veio muito forte isso. Como que o vaso de vidro é feito, né? Ele precisa passar por um processo de 1.500 graus aquecido, que são várias... No caso, tipo, tem uma areia principal e essa areia se transforma. E essa areia se transforma com outras substâncias que são colocadas juntas para se tornar... a substância do vidro para daí depois ser trazido o formato, depois que chegar na temperatura adequada. E o vidro ele só consegue ganhar essa forma porque ele é super aquecido, ele chega numa temperatura muito alta, que é 1500 graus Celsius, né? E isso a gente pode trazer para nossa vida também. Quando a gente está com o nosso coração frio, a gente está no nosso carnal, no nosso ego, nos nossos desejos, nas nossas ambições. E quando a gente se permite ser moldada por Deus, ser moldada pelo oleiro que conhece a nossa história, nós somos aquecidas em um grau superior. Para daí sim conseguirmos, para daí sim Deus conseguir deixar o formato que Ele quiser, o alinhamento que Ele quer, para que a gente esteja com a nossa mente alinhada com aquilo que Ele espera de nós, com aquilo que Ele pensa. E nesses tempos, assim, vem vindo muito forte realmente essa questão de alinhamento por conta de entender cada vez mais claro o quanto os nossos pensamentos muitas vezes são tão minúsculos diante daquilo que Deus quer, porque eu venho passando por processos onde você acaba se colocando em situações que você não quer fazer,
que aquilo é difícil, só que cada vez mais vem a clareza de que se você está vivendo algo que está difícil, é porque no seu interior está sendo transformado coisas que você não conhece sobre você. Talvez Deus está tratando áreas em você que você não faz nem ideia que você tenha. E hoje cada vez vem vindo mais claro. Toda vez que acontece uma situação onde eu fico ainda com angústia, com raiva, eu sei que aquilo está sendo tratada e é uma nova percepção de tá bom, Deus está me transformando naquilo que Ele espera de mim. Porque se nós não passamos, não aceitamos viver esse processo, talvez que seja de desconforto às vezes, a gente não permite que Deus consiga aquecer esse vaso e deixar ele nessa forma linda. Imagina só esse vaso se eles tivessem tirado na temperatura onde ele não conseguisse ser moldado, ou se ele esfriasse e aí depois eles quisessem moldar o vaso para ele chegar nesse formato. Não chegaria. Então, a gente precisa se colocar em processos de desconforto também, porque é no desconforto que Deus consegue alterar a nossa percepção interior, alterar o nosso coração, para daí sim trazer aquilo que é bom, perfeito e agradável da vontade dele. Só que o que nós, humanos, carnais, queremos? A gente quer viver o bom logo. E o mundo prega algo que diz na Bíblia aqui, realmente utilizando versículos como eu utilizava no início, versículos isoladamente, sobre prosperidade, sobre tudo que é como se tivesse, a Bíblia fosse escrita para você crescer, ter um negócio, ter muito dinheiro. E sim, Deus quer que a gente prospere, Deus quer realmente que a gente viva de todas as áreas da nossa vida com plenitude. Mas e como está o coração alinhado com isso? Porque nós podemos ver muitos casos de pessoas que já conquistaram muita coisa. Inclusive, eu até estou lendo o livro da Mayra Card, e que ela também passou por esse processo de ela ter conseguido muito dinheiro, muito, muito, muito. Ela tinha tudo do bom e do melhor, e ela sentia um vazio. E assim foi a minha história também. Eu tinha tudo do bom e do melhor, mas ainda existia um vazio interno meu. Então, antes de qualquer coisa, quando você ainda sente que algo falta, é Deus. Se eu soubesse disso antes, mas é que na nossa inconsciência, a gente acaba não percebendo porque nós buscamos as coisas do mundo, a gente busca o que todo mundo tá fazendo, que é fazer, produzir, e isso nos afasta dessa essência criadora que quer nos mostrar algo muito além do material. Então, é se permitir ser moldada. E hoje, quanto mais a gente passa por esse processo, primeiro, assim, quando a gente passa os primeiros processos, eu acho que são os mais difíceis, porque você não entende o que está acontecendo. Só que aí você olha de volta para aquilo que você pensava, e você pensa, olha como eu estou diferente, como eu não penso mais dessa maneira. E aí os próximos processos que você vai passando, você vai tendo esse entendimento que é Deus que está cuidando de você, que Deus é que está transformando o seu coração para que você esteja alinhada com Ele. Então depois vai vindo mais clareza, que quando você está em um processo difícil, você está sendo moldada pelo oleiro. E gente, eu acho que um dos pontos complexos de tudo isso é nós acompanharmos a vida de uma outra pessoa, comparar a nossa transformação com a vida de outra pessoa, ou comparar a transformação que Deus está fazendo com nós aos olhos do mundo. Porque realmente o mundo ele não entende o que acontece para uma pessoa que está
permitindo-se de verdadeiro coração ser transformado. E eu sei que cada um tem um processo diferente, cada pessoa vive um processo diferente, Deus vai trabalhando em cada um em contextos totalmente contrários que a gente não tem ideia, a gente não tem grandiosidade do pensamento de Deus. Do quanto o nosso pensamento é tão pequeno diante daquilo que ele pensa e tem preparado. E por muitas vezes no início eu achava besteira, eu achava, nossa, mas como assim? Alguém vai saber da minha história, alguém vai saber dos meus passos. Aquela ira toda, o egocentrismo que existia, e aos poucos você vai se quebrantando conforme você vai conhecendo quem Jesus é, o que Jesus fez. Quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente vai se permitindo ser transformada, porque você se torna aquilo com quem você... me fugiu a palavra agora. Com quem você... Ai! Eu acho que você ali do outro lado já deve ter vindo à mente a palavra, mas aqui não veio ele. Mas com quem você admira. Você se torna parecido com quem você admira. Então que você possa se moldar e se deixar ser transformado por quem realmente conhece sobre a sua história. O único que é digno de tudo, de todo louvor, de todo amor, é Jesus Cristo. E sim, nós vamos ter pessoas aqui no mundo físico em que a gente também vai se identificar, mas sempre vejam os frutos dessa pessoa. Vejam como é o coração dessa pessoa. Então, essa é a palavra que eu quis trazer aqui para vocês hoje, que tocou muito forte o meu coração, sobre a questão do vaso, de nós realmente permitirmos nos deixar ser moldado. O processo, ele não é fácil, mas ele é maravilhoso depois que você entende o que você está vivendo, o que está acontecendo. Claro que a gente não vai compreender tudo, porque quem realmente entende é Deus, o nosso Pai. Mas no caminho, conforme vai passando um tempo, você vai percebendo que o quanto Deus cuidou de você, o quanto a misericórdia Ele tem, o quanto amor Ele vai transformando seu coração frio, que não se permitia ser moldado, para um coração quente, um coração de amor, um coração de plenitude. E eu falo essas palavras aqui não porque eu me glorifico, eu quero que Jesus cresça e que eu diminua. E eu falo essas palavras para mim também, porque no momento em que a gente está às vezes passando por dificuldades, a gente mesmo tem que lembrar daquilo que a gente já aprendeu. Então, que você também se permita viver esse processo, e que eu oro em nome de Jesus, que Ele coloque amizades que façam sentido para você e tire do teu caminho aquilo que não faz sentido na sua vida. Porque muitas vezes eu insisti em pessoas que não eram para estar no meu caminho naquele momento. E você vai atrasando esse percurso, sempre indo atrás de pessoas que talvez Deus esteja tirando do teu processo. Então peça a Deus, Ele não nega esses pedidos de coração aberto, esses pedidos que vão fazer a sua transformação ir mais além. Peça amigos de Deus, Senhor, traga amigos que o Senhor tem para mim. E essas pessoas, elas vão chegando até você. E às vezes no início você pode nem gostar da amizade, que aconteceu muito comigo. Eu não queria nem saber dessas pessoas que Deus ia colocando no meu caminho. E aos pouquinhos isso foi se transformando. Então que você faça esse pedido a Deus, que eu tenho certeza que pessoas, círculos
de pessoas vão se transformar, ou até as próprias pessoas que você tem também, talvez entrem em alinhamento também com outras pessoas. E confio no Senhor, porque Ele realmente sabe das coisas, que você possa viver experiências com Deus que você nunca viveu. E saber que é Ele que sabe de todas as coisas e Ele sabe todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça. E tudo Ele sabe. A gente não consegue esconder nada de Deus. E conforme você vai andando com o Espírito Santo, você vai permitindo ser moldada, ouvindo a voz. E mesmo que se você errar em algum momento, o próprio Espírito Santo vai te mostrar, vai te testificar. E talvez você consiga corrigir na hora, ou talvez você repense depois e possa pedir perdão. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário aqui embaixo. Se ele tocou o teu coração, encaminha para alguém que você sente que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal. Uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor com mais pessoas.